nosso culto de hoje, nós falamos sobre Ezequiel, capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. Estamos vivendo em um momento muito especial, o fim do tempo, né? Onde muitas pessoas têm se levantado para falar contra, né, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que quando o Senhor Jesus subiu ao céu, prometeu que enviaria para cada um de nós. Então hoje falamos sobre a importância de termos o Espírito Santo baseado no livro de Ezequiel capítulo 37, que é o Vale de Ossos Secos. Já se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, já ativa aí o sininho para que tudo aquilo que a gente publicar no nosso canal você possa estar recebendo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente você e a sua família e que nós nos preparemos para um dia estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo bem. Irmão Márcio, sarou da gripe, irmão Márcio? Deixa eu abrir meu áudio aqui. Tá ouvindo minha voz? Já, tô ouvindo sim. Graças a Deus, estou melhor já. Tô até trabalhando já. Rapaz, a gripe baleou você, quase derrubou o homem. Valeu, ó. Essas gripes ultimamente que tá vindo forte, né? Misericórdia, né? Uns vírus assim, estranho, né? Tá bem pesado, ó. Bem forte. Mas que bom, irmão, que bom que o senhor tá melhor. Irmão Raimundo, bom dia. Irmã Gil, irmã Marilene Furtado. Nós somos aqui os remanescentes. Pastor, eu estava morrendo de saudade, pastor. Eu falei, essa semana eu pensei assim, meu Deus, será que o pastor não vai vir mais para fazer nossa reunião? É bom demais. Pois é, mas a gente tirou uns diazinhos de férias, né? E aí a gente acabou não conectando aí, né? Porque a gente estava no, É porque viajando também não tem nem como, não. a gente estava no setor de chakras lá também, e aí a gente acabou também não conectando. Mas é muito bom estar de volta aqui com vocês para a gente poder estudar a palavra, né? Eu vou colocar aqui uma música para a gente cantar, e aí depois a gente faz aqui a nossa meditação. Irmã Marli, bom dia, mulher de Deus. Vocês estão vendo aí a tela do YouTube? Estamos vendo. Ok. Deixa eu colocar aqui o áudio agora. Estão ouvindo? Só dá um legal aí pra mim, por favor. Pronto. Mantém-me bem pertinho do Senhor. Traz-me junto a ti. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor.
pois nada posso comparar com teu abraço, amigo. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Muito bem, irmãos. Mais uma vez, bom dia para todos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Nada melhor do que a gente começar o nosso dia com Deus, continuar o nosso dia com Deus e terminar com Ele também, né? É um grande desafio para a raça humana, né? Ter essa dependência diária de Deus, né, irmãos? A gente acorda, muitas vezes, a gente já quer ir resolver as nossas coisas, né? Já quer resolver os nossos planos, nossos projetos. Mas um dia sem Deus é um dia perdido, né? A gente precisa começar o nosso dia com Ele. A gente depende dele 24 horas e não tem como a gente não depender de Deus. É Ele que é doador e detentor de tudo nesse planeta, né? É Ele quem dá saúde pra gente, é Ele quem dá sustento, né? É Ele quem dá o trabalho, é Ele quem dá a manutenção, é Ele quem dá tudo, né? Então nada melhor do que a gente devotar a nossa atenção e a nossa adoração para Ele, pois somente Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos começar o nosso culto, já começamos no nosso culto de hoje cantando, né, louvando o nome de Deus. Agora nós iremos orar. Alguém tem um pedido especial? Gostaria de já começar aí fazendo um pedido e a gente já orar por o seu pedido de oração? Se alguém tiver, abra seu áudio, mencione o seu pedido e a gente já vai orar pelo seu pedido, tá bom? Tem alguém que tem algum pedido de oração especial? Meu pedido de oração é para a minha saúde, para a saúde do meu pai, que também não está bem, de maneira alguma, e também não estou muito bem ultimamente. Tá certo. Saúde aqui da minha casa. Por todos nós também, precisamos um pouco de oração. Tá bom, irmã. Irmã Gil, vamos orar então pela sua saúde e a saúde da sua família, tá bom? Quem mais? Pastor, eu tenho um pedido também. Uhum. Eu peço que ore pela minha família também, porque há 20 dias atrás assassinaram uma sobrinha minha. Nossa. E assim não está sendo fácil para a família, né? Imagino. E vocês possam, na oração de vocês, colocar o nome da minha família para orar. Eu sou grata a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Também, né? A família de cada um. Esse é o meu pedido e meu agradecimento em nome de Jesus. Nossos sentimentos, tá, irmã? Em relação aí a Obrigada, pastor. essa Obrigada. perca aí, né? Esse mundo cada dia mais tornando mais Obrigada. cruel, né? Então vamos orar aí. O irmão Márcio, acho que abriu também, né? Tem um pedido, irmão? Irmã Marli? Pastor, eu também quero fazer um pedido especial. Meu sobrinho primogênito, né? Ele entrou no mundo das drogas e tem mais ou menos 15 dias que ele pediu para a família internar ele, né? E a gente conseguiu internar e ele está lá. E aí a gente está orando para que Deus possa dar força para ele poder
sair, né, desse mundo das drogas. Ele já saiu, já está lá fazendo tratamento. Que ele possa prosseguir, né, com essa Sim. fé. E ele é um ótimo cantor, profissional mesmo, e eu quero que Deus traga ele para a igreja adventista, que ele já foi crente, mas não era adventista, né? E esse é meu pedido especial, é o meu sonho ver ele cantando, tocando violão na igreja adventista, e eu creio nisso, porque as minhas orações, Deus já tem ouvido, porque só dele pedir para ser internado, eu já vim orando muito tempo por ele. E aí eu penso que a gente vem orar por ele, o nome dele é João Nilson. Ele canta muito bem, ele já teve aqui no Paraupeba fazendo show por aí, mas era show mundanos, né? E eu quero ver ele cantando para Jesus. Tá bom. Vamos orar então aí por esses 3 pedidos, né? Pedido da irmã Gil, da irmã Jacilene e o pedido da irmã Marli. Tá bom? Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos ajoelhar, falar com Deus? Oremos então. Querido e bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por mais uma manhã de vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar das circunstâncias que cada um de nós enfrentamos, os desafios que temos enfrentado aqui nessa terra. Mas nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido a nossa força, tem sido o nosso ajudador, tem sido o nosso protetor e o nosso mantenedor. Nesse momento, Senhor, foram mencionados aqui 3 pedidos. O pedido da irmã Gil, pela sua saúde, pela sua família, a saúde dela e da família. Peço ao Senhor que, como médico dos médicos, como aquele que cura todas as enfermidades, que o Senhor visite a irmã e a sua família, trazendo cura a esses males que têm afetado a sua vida e a vida da sua família, e que eles possam se regozijar no Senhor ao ver a melhora da sua saúde e, quem sabe, Senhor, a cura completa dessas enfermidades, para que eles possam ter uma qualidade de vida e que essa vida possa ser utilizada para glorificar o Teu nome. Peço também pelo pedido da irmã Jacilene, que o Senhor conforte o coração da família. Tiveram uma perca muito importante, de forma brutal, e eu peço ao Senhor que o Senhor traga conforto à família, ajude para que essa família possa se apegar a Ti, que aqueles que ainda não entregaram o coração a Jesus possam entregar o coração ao Senhor Jesus, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, todo este sofrimento ele será encerrado e nós iremos habitar eternamente com o Senhor. Então que o Senhor dê esperança, paz e dê contentamento, apesar das dificuldades, da família da irmã Jacilene, para que elas possam se apegar a Ti e continuar confiando nesse Deus que é todo poderoso e que tem cuidado de nós. Que o Senhor abençoe também a família do irmão Márcio. A irmã Marli fez um pedido pelo seu sobrinho. Que o Senhor visite esse rapaz. Ele aceitou o tratamento através da clínica para ser liberto das drogas. Esse é um meio, Senhor, que o Senhor colocou na terra. São essas clínicas para ajudar essas pessoas a sair desses vícios. Mas a gente sabe que o único que pode libertar de todo esse mal é o Senhor. E eu peço ao Senhor que visite esse rapaz, que ele venha ter um encontro real contigo, que ele venha entender, Senhor, o caminho, né, e o propósito que o Senhor tem para a vida dele, que é o propósito de salvá-lo. E então, Senhor, que ele possa realmente ter um encontro contigo, entregar a sua vida plenamente ao Senhor, e que ele possa usar esse talento que o Senhor deu para ele louvar e engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor abençoe todas as famílias que estão aqui, como também as famílias do nosso distrito, esteja visitando cada uma delas, trazendo para elas um reavivamento verdadeiro e que cada dia mais nós possamos andar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos para o estudo da palavra, irmãos? Abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel. Eu gosto muito de estudar, irmãos, sobre o Espírito Santo, né? As minhas pregações ultimamente têm sido voltadas somente para este tema, né? E enquanto vida estiver e tiver oportunidade, eu vou falar sobre a terceira pessoa da Trindade, né? Porque hoje nós temos visto que ela tem sido muito atacada, né? Tem gente que não acredita no Espírito Santo, tem gente que está aí sendo indiferente com o Espírito Santo, e a gente sabe que o Espírito Santo ele ainda está agindo na terra, né? Mas vai chegar um momento, irmãos, que esse Espírito ele vai deixar de agir.
E aí aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, esses serão selados para serem salvos, e aqueles que rejeitaram serão, por uma vez por todas, abandonados, né? A sorte ou a mercê do maligno, né? E o maligno possuirá essas pessoas porque rejeitaram o Espírito Santo. Então, Ezequiel capítulo 37, ele nos fala justamente sobre uma realidade que o povo de Israel estava vivendo, mas que não é diferente em nossos dias, sabe, irmãos? A gente vê hoje, infelizmente, no meio do povo de Deus, uma sequidão espiritual. As pessoas hoje sem interesse nas coisas de Deus, né? As igrejas vazias nos cultos, né? As pessoas às vezes preferem estar em casa, às vezes no domingo sai para entretenimentos e aí no domingo à noite não tem disposição para ir para a igreja. E aí a gente precisa realmente estar atento para que isso não aconteça conosco. Ezequiel 37, a partir do verso 1, diz assim, ó: Veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse ele: Profetiza estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam osso contra osso e se ajuntavam cada um. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que todos os ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos todo exterminado. Então, irmãos, eu gosto muito desse texto, eu já preguei em alguns lugares sobre esse texto, porque de fato ele retrata uma realidade muito presente, né? Eu gosto muito da palavra de Deus porque ela trata de assuntos do passado, mas que ao mesmo tempo, ao você olhar, você percebe que tem muitos textos que parece que ele foi escrito assim para os nossos dias. Quando a gente olha para o cenário que a gente está vivendo, a gente percebe que há hoje no meio do povo de Deus uma sequidão espiritual. A gente percebe que as pessoas estão assim, é como se fosse um monte de zumbis, né? São mortos-vivos, né? São pessoas que estão ali, o corpo está ali, mas está sem espírito, né? Está morto, né? Você fala assim: Jesus está voltando. Ninguém dá amém. Parece que não está desejando a volta de Jesus. Jesus vai transformar você, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus quer te dar salvação. Não houve um amém. Quando houve um amém, é um amém aqui, outro acolá, no meio de 30, 40 pessoas. Então a gente percebe assim uma desconexão no meio do povo de Deus, que isso é muito preocupante. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que está acontecendo isso em nossos dias, irmãos. A gente percebe que a ausência do Espírito Santo, ela traz sequidão espiritual. O que é sequidão espiritual? É uma pessoa que não se importa para as coisas espirituais. É uma pessoa que ela vai para a igreja, ela ouve sermões, ela assiste sermões, ela até às vezes participa da igreja, mas ela não tem vida. Ela está completamente morta, né? E isso é preocupante, por quê? Porque essa morte espiritual, ela não afeta somente a pessoa, ela acaba afetando também a igreja. Porque se você tem no meio da igreja pessoas que estão destituídas do Espírito Santo, você vê um marasmo, você vê assim aquela coisa parada, aquela coisa morta dentro da igreja. As pessoas estão ali, mas parece que mais por uma obrigação e não por uma devoção, não por uma alegria de estar na presença do Senhor, por um culto. Então isso é muito preocupante.
Então você vê que essa visão aqui Deus mandou para é uma visão, né? Isso ali não aconteceu. Deus mostrou através de uma visão para Ezequiel, levou ele para um meio de vale de ossos e disse que os ossos não estavam somente secos, né? Os ossos estavam sequíssimos, né? E ali diz que ele começou a andar no meio de vale de ossos, observando. E ali Deus fala para ele, dá a primeira ordem, né? Que é para ele profetizar sobre aqueles ossos. E ali diz que ele começa a profetizar e diz que osso começa a se juntar com osso, né? Era um monte de ossos humanos, né? E aqueles ossos começam a se juntar um no outro e formar agora esqueletos. E aí ele profetiza novamente, e agora começa a vir agora carnes, tendões. Só que ali continuava o quê? A diferença entre um monte de ossos e agora corpos, a diferença era somente carnes e tendões, mas continuava sendo mortos. Não tinha assim nenhum tipo de, vamos dizer assim, de importância. Até que Deus fala assim, agora profetiza novamente, para que o Espírito venha sobre eles, para que eles possam viver. Irmãos, a primeira lição que eu consigo tirar aqui através desse texto é: qual que é a nossa realidade de hoje? Será que nós não nos encontramos como esse vale de ossos secos? Será que a nossa vida não está seca espiritualmente? A sequidão espiritual, irmãos, é uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste porque a pessoa ela vive sem esperança, ela vive sem fé, sem motivação, ela lê a Bíblia, ela não consegue receber as virtudes da palavra de Deus. Ela ora e parece que as coisas não acontecem, parece que a oração dela não passa do teto. Ela vai para a igreja e parece que os cultos é sem graça. Ela não participa da missão porque ela não tem motivação para participar da missão, que é a pregação do evangelho. Então é uma vida muito triste. Então é uma vida de sequidão espiritual. E para você ter uma ideia, nós estamos passando pelo primeiro período do tempo do fim, que é o período chamado chuva temporã. A chuva temporã é a chuva que vai regar o grão da terra, para que ele possa receber a chuva serôdia. E essa chuva que cai, irmão, que ela precisa cair diariamente, ela traz vamos dizer assim, ela traz algumas mudanças na vida da pessoa. E uma das coisas que a chuva temporã ela traz sobre as pessoas que estão ali recebendo é a pureza de coração. A Bíblia fala assim que os puros de coração são aqueles que verão a Deus. O que a gente mais vê hoje, irmãos, não é pureza de coração na vida das pessoas, até no meio dos crentes. Você vê hoje que às vezes as pessoas tudo às vezes olhando com um olhar assim, desconfiado, um olhar de crítica, você não percebe ali um olhar de pureza às vezes nas pessoas. E no mundo então não tem mais pureza. Então nós somos um recipiente que está sujo pelo pecado e a gente precisa que o Espírito Santo venha sobre nós em porções diárias para que ele venha limpar o vaso. E aí quando essa limpeza vier, que é a pureza de coração, aí é onde vem o derramamento da chuva serôdia. E aí o vaso que não está limpo, ele não vai receber a chuva serôdia. Por quê? Porque não está limpo. Mas por que ele não está limpo? Porque ele não buscou a chuva temporã, que é onde faz o processo de purificação na vida do ser humano. Então aí o texto fala que ali ele soprou e ali agora o Espírito veio sobre aqueles corpos e agora eles viveram, né? Eles ressuscitaram, era um monte de morto. Então hoje, irmãos, no meio do povo de Deus, a gente tem que clamar a Deus para que haja uma ressurreição espiritual. Sabia disso? A gente tem que orar a Deus e pedir a Deus, Senhor, ressuscita esse povo, porque o povo está morto, né? Você tem uma ideia aí, nós fizemos aí agora o movimento Caleb, irmãos. Eu acho que foi assim nos últimos anos, acho que o Caleb mais fraco que eu já participei foi o Caleb deste ano, viu? Eu nunca vi. A gente teve aí em torno de 5 a 6 pontos, não chegamos a 10 batismos, para você ter uma ideia. Então, assim, o movimento foi assim, muito, muito, muito fraco, né? Tivemos ali um Caleb no Águas Lindas, né? Fora do período do Caleb, onde batizaram ali 7 ou 8 pessoas. E aí, dentro do mês de julho, que na verdade é o mês do Caleb, aí tivemos 2 batismos no Parque das Nações, tivemos 3 batismos no Raio de Sol, e tivemos um batismo no Nova Esperança. 6 pessoas. 6 pessoas foram batismo no meio de 5 pontos, né? Os outros pontos tudo zeraram, não tiveram batismo. E aí eu pergunto, eu fico assim, refletindo, né, irmãos? A gente precisa parar para refletir das coisas que nós temos feito e perceber
Isso não é normal acontecer, né? Essa falta de resultados, essa falta de empenho da igreja, né? Você vê que é uma luta para as pessoas participarem da missão, tem que estar lá, parece que precisa estar adulando as pessoas para fazerem missão. Então tudo isso é o quê? É a ausência do Espírito Santo. Então aqueles que não estão buscando o Espírito Santo em suas porções diárias, eles não irão receber a chuva serôdia quando Jesus mandar. Jesus vai mandar chuva serôdia sobre aqueles que já estão recebendo a chuva temporã. Então a chuva temporã é aquela que o nosso coração é o coração de terreno fértil, né? A semente entrou no nosso coração, ela ali, né, criou raiz, a gente entregou o coração a Jesus e aí Deus ele quer regar essa sementinha todos os dias, a gente clamando pelo poder do Espírito Santo, irmãos. E aí essa sementinha, ela precisa o quê? Ser regada, ela precisa ser alimentada, para que depois, quando vier a chuva, esse grão, né, essa semente, ela possa estar com raízes profundas, porque senão ela não vai suportar. Vai chegar o dia, irmãos, porque existem dois fatores importantes que a gente precisa lembrar e destacar em relação à chuva serôdia. Primeiro que quando a gente fala de chuva serôdia, as pessoas só pensam o quê? Em perseguição. Ela só pensa assim, não, vai ser sofrido, é a angústia de Jacó, e aí o povo vai ser perseguido, muitos serão mártires, né? Porque alguns serão mortos, né? Vai ser uma perseguição, a família que não aceitou a Jesus vai perseguir seus próprios familiares, filho perseguindo mãe, mãe seguindo filho, filho seguindo pai, pai seguindo filho, perseguindo, né? E aí vai ser aquela luta e vai ser tortura, filho sendo tomado dos seus pais, sendo levado para a prisão e tortura, e arranca uma unha, arranca um dedo, arranca uma mão e a pessoa sofrendo ali. E aí as pessoas pensam na chuva serôdia, às vezes no tempo do fim, somente em meio ao sofrimento. Só que a gente tem que lembrar que existe um segundo aspecto no que diz respeito à chuva serôdia. A chuva serôdia, né, Deus mostra que, por exemplo, nós, quando fechar a porta da graça, né, o direito de comprar e vender não vai mais existir para a gente, né, a gente não vai comprar mais nem vender. A gente tem que lembrar que a gente vai ser sustentado por anjos. Olha que coisa maravilhosa. Os anjos vão vir para sustentar os seus filhos. Então o pão e a água serão certos. Então não se preocupe que você vai passar necessidade, porque Deus ele vai sustentar os seus filhos. Outra coisa, nós teremos a companhia de Deus, né? A companhia de Deus da seguinte maneira, vai chegar um momento que alguns tentarão matar os filhos de Deus e eles não conseguirão. O livro Grande Conflito diz que eles virão com armas e apontarão para nós e essas armas se transformarão em palha. Então assim, você percebe que existe também o lado bom, né, da chuva serôdia, o lado bom do derramamento do Espírito Santo. E sem contar que nós sabemos que quando Jesus estiver para voltar, ele vai anunciar no dia a sua volta. O livro Grande Conflito, ela te apresenta que Jesus, no dia da sua volta, ele vai dizer para os seus filhos, eu vou voltar hoje, estou voltando hoje para buscar vocês. Olha que maravilha, que privilégio, né, irmãos? E aí a Bíblia fala assim, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria. Então, assim, a tribulação, a perseguição que vai vir sobre os filhos de Deus, são tribulações que a gente vai suportar, porque Deus vai dar condições para a gente poder suportar. Quem não suportar, Deus já vai colocar para dormir antes, né? Vai descansar no Senhor. Quem serão estes? Não sei, né? Pode ser eu, pode ser você, que Deus leve ao descanso, ou possa ser que não, pode ser que Deus fale, não, esse aí tem um couro grosso. Então esse aí eu vou segurar porque ele vai aguentar até o final. E aqueles que ficarão até o final, irmãos, passarão por coisas assim que vai ficar registrada pela eternidade. O cuidado de Deus, né? Essa questão das armas que eu falei para vocês, que vai se transformar em palha, né? A ser alimentado por anjos, né? Um anjo trazer ali pão, né? E dar para a gente poder consumir, né? Ser alimentado por anjos. E esses que irão participar até o final são aqueles que farão parte dos 144 mil. São aqueles que terão um cântico que nem o outro irá ter. São aqueles que terão um cântico nos seus lábios que todo o universo vai ficar observando essas pessoas cantando, que Deus vai colocar em seus lábios um único canto. Porque são esses que passarão pela grande tribulação.
Então, irmãos, quando eu olho para a passagem de Ezequiel 37, eu, Eduardo, eu preciso refletir. Será que nos dias atuais eu não estou sendo um osso seco? Será que a minha vida não está destituída de poder? Eu preciso fazer uma análise, irmão, sabe? Nós precisamos olhar para nós. Claro, a gente olha para a igreja, não tem como a gente não olhar. Não tem como a gente ver o cenário da igreja e a gente ficar simplesmente indiferente. Não tem como. Mas a igreja começa onde? Começa por mim. Se eu buscar Deus dentro da minha casa e clamar a Deus pelo poder do Espírito Santo, o que é que acontece? Eu já vou ser o quê? Um pontinho de luz no meio da multidão. E aquele pontinho de luz, cheio do Espírito Santo, que é como se fosse um vagalume, quando ele entra no lugar escuro, ele o quê? Ele se destaca, porque ele ilumina, porque ele tem luz. Enquanto os outros estão em trevas, ele está em luz, ele está com a luz. E a luz quem é, irmãos? É Jesus. Jesus é a luz do mundo. E só quem vai ter Jesus é quem o quê? Quem quer andar com ele. Ande com Jesus todos os dias, irmãos. Ore na sua casa. Senhor, me batiza com o Espírito Santo em forma de chuva serôdia. Me batiza em forma de chuva temporã. Senhor, tira de mim tudo aquilo que o Senhor não colocou, tudo aquilo que eu trouxe para a minha vida, que se tornou um ídolo, que se tornou um empecilho para ter uma vida transformada. Senhor, se existem coisas na minha vida que não te agrada, me mostra, porque eu não estou conseguindo enxergar. Porque tem coisas, irmãos, que a gente pensa que é normal, que é natural, e muitas vezes não é. É exatamente aquilo que a gente está fazendo, que a gente acha que é bom, que não prejudica, é exatamente isso que está prejudicando. Talvez seja isso que está atrapalhando de você o quê? Avançar, de você crescer na vida cristã. Então Deus ele quer fazer uma grande obra na vida do povo de Deus. Mas essa obra ela só vai acontecer se nós o que? Permitirmos. Eu e você precisamos autorizar o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, imagine uma obra. Deus ali ele pegou essa obra que somos cada um de nós, é como se fosse um terreno, né? E esse terreno não tinha nenhuma construção. A partir do momento que a gente conheceu a Jesus, ele começou, ele fez o baldrame, ele começa a fazer o levantamento de paredes, ele vai construindo a casa, né? Só que tem alguns que a obra está embargada. Sabe aquela faixa que o pessoal coloca assim, a obra interditada, obra embargada. Alguns pegaram essa fita e colocaram lá na vida dele. Falaram assim, não, a obra não vai continuar não. Né? Através dos seus atos, escolhas, coloca ali obra embargada, obra parada. E o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo é o pedreiro, é o arquiteto, ele é o pintor, ele é tudo, né? Ele é um engenheiro, ele é tudo. Ele quer fazer uma grande construção da nossa vida. Ele quer fazer da nossa vida realmente uma grande casa, uma casa bonita, bem feita, bem ornamentada, bem acabada, né? Imagina aí a casa mais linda que você já viu, ou pela internet, ou que você já visitou. Deus quer fazer da gente uma obra maravilhosa. E através de nós, a gente transmitir a vida, porque o mundo está morrendo. O mundo está morrendo sem Deus. Cada dia mais, Satanás está tomando posse da vida das pessoas, levando elas à prisão, né? A prisão vem através das drogas, a prisão vem através de vícios, né? Sejam eles vícios através de drogas, vícios virtuais. Vem Satanás trazendo prisão através de dissensões, falta de unidade da igreja. Satanás traz prisão, irmãos, através da falta de perdão. Tem gente que não consegue perdoar o seu irmão, não consegue perdoar um parente que fez isso ou aquilo. Irmãos, a Bíblia fala que se a gente quer receber o perdão de Deus, nós precisamos perdoar o nosso próximo. A própria oração do Pai Nosso, né, diz que que o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado o nosso semelhante. Então a gente precisa lançar perdão sobre, mas ele não merece. Eu também não mereço o perdão de Deus. Então, se eu for avaliar por merecimento, nenhum de nós merece o perdão de Deus. Né? O que a gente merece é o castigo e a morte. Então, irmãos, assim como o texto fala que esse vale de ossos secos aqui é a casa de Israel nos dias atuais somos nós. Mas Deus, assim como Deus mostrou para Ezequiel, que gostaria de fazer ali, reviver aqueles ossos, né? E tornar a casa de Israel uma casa viva, Deus também quer fazer isso também na sua vida. Deus quer tornar você uma pessoa viva. E a vida, irmãos, ela vem através de quem? Através do poder do Espírito Santo. Você vê que uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa viva, uma pessoa motivada, uma pessoa cheia de esperança, cheia de, mas como é que você consegue sorrir? Como é que você consegue ter esperança no meio de um contexto tão negativo? É Jesus. Quando Jesus está na vida da pessoa, irmão, ela vive assim.
Ah, mas você tem tanto problema, tua mulher sofre isso, teu filho sofre isso, não sei quem sofre isso. Meu amigo, ué, mas eu ficar triste, eu ficar de cabeça baixa, vai resolver alguma coisa? Não. Eu vou me apegar a Deus, vou colocar minha vida nas mãos dele e é ele que resolve tudo. É Deus quem resolve tudo, irmãos. Ele é a solução para todos os problemas. Sempre será. E ele é a solução para a igreja, né? A partir do momento que a igreja começar a clamar, né? A igreja vai começar a receber. Então, às vezes, a igreja não está do jeito que Deus quer porque a igreja não está buscando. E aí Deus vai abençoando um aqui, vai abençoando outro acolá, né? Você vê, né? A gente promove cultos de oração, né? Cultos online, culto de oração presencial. A quantidade de pessoas é mínima. Então, as pessoas elas querem receber reavivamento, mas elas não querem passar pelo processo. Elas não querem pagar o preço. E aí não tem como, irmãos. Não tem como ser reavivado sem pagar o preço. O preço é o quê? É compromisso. O preço é renúncia, né? O preço é o quê? É efetividade. É você estar ali. Ah, estou cansado? Eu vou orar. Ah, eu estou doente? Eu vou orar. Ah, eu estou triste? Eu vou orar. Eu estou feliz? Eu vou orar. Eu estou com um problema financeiro? Eu vou orar. Eu estou bem financeiramente? Eu vou orar. Então a gente não pode ficar procurando só o melhor momento, o momento favorável para a gente poder buscar Deus. Não. Eu tenho que buscar Deus, não é para receber coisas, né? Ah, eu tenho que buscar Deus para Ele me abençoar financeiramente. Ah, eu tenho que buscar Deus para Ele abençoar meu caso. Não. Eu tenho que buscar Deus, irmãos, eu e você, porque a gente precisa dele. Se a gente não tiver Deus na vida da gente, a gente está completamente perdido, acabou, não tem mais solução. Então a gente precisa buscar Deus, assim como a gente precisa do alimento para viver, a gente precisa de Deus para sobreviver nesse mundo, até que Ele volte para nos buscar. Que Deus abençoe você e a sua família, irmãos, que nós possamos nos apegar a Deus, assim como Jacó fez naquele vale de Jaboque. Que eu e você possamos todos os dias nos apegar a Deus, nos conectar com Ele diariamente através da oração, através da comunhão diária, através do seu trabalho. Está no seu trabalho, fica pensando em Deus, orando. Está na faculdade, na escola, pensa em Deus. Está lavando um prato, vai pensando em Deus. Está fazendo atividade, vai conectando com Deus. Você vai ver que Deus ele vai tomando posse da sua vida. A partir do momento que você está o tempo todo, está fazendo coisas secundárias, mas o seu pensamento está aqui em Deus. As suas mãos estão ali realizando atividade, mas seu pensamento está em quem? Está em Deus. Orando a Deus, Senhor, tem misericórdia. Né? Tem misericórdia do meu olhar, do meu ouvir, o que eu faço. Senhor, vai aqui comigo, esteja aqui comigo. E Ele vai acompanhar a vida da gente todos os dias. Vai dormir pensando em Deus. Pede a Deus para sonhar com Ele, sonhar com a eternidade, sonhar com a volta de Jesus. Acorda pensando em Deus e aí você vai ver que a vida vai ser completamente diferente. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês. Tivemos aí um pequeno imprevisto aí da questão do link, mas que bom que ainda deu tempo a gente entrar e a gente poder estar juntos, tá bom? Nós iremos agora terminar com mais uma oração, pedindo a Deus aí que continue abençoando as nossas vidas, abençoando a nossa família, né? E abençoando também a nossa igreja. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã de vida que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Muito obrigado, Amém. Senhor, porque existem pessoas que não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo. E nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa de poder acordar em mais um dia para louvar o Teu nome e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Muito Amém. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos promete que se a gente buscar o Senhor, nós iremos receber o Espírito Santo. E o Espírito Amém. Santo é quem traz vida, o Espírito Santo é quem traz vigor para a vida espiritual. Por isso que eu peço aqui que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre todos os meus irmãos que estão aqui, sobre as suas famílias e também sobre as suas igrejas. Que o Senhor traga um verdadeiro reavivamento e reforma para a vida de cada um de nós. E que nós venhamos, Senhor, cada dia mais, orar ao Senhor e pedir ao Senhor que coloque no nosso coração o desejo, porque às vezes, Senhor, a gente não quer, a nossa carne não quer, mas a gente precisa. A gente busca o Senhor não é porque a gente quer, é porque a gente precisa. E que o Senhor nos ajude, que ao nos conectarmos com o Senhor, que possamos receber as virtudes e a plenitude do Teu poder. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Bom dia para todos. Bom dia, irmão Raimundo. Deus abençoe o seu dia, viu? Bom dia, que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Bom dia, irmã Bom dia Jacelene. para todos, bom dia. Bom dia, irmão Márcio. Bom dia, irmã Marli. Casal MM. Deus abençoe. Bom dia, pastor. Fique com Deus. Amém. Bom dia. Deus abençoe, viu? Amém. Bom dia aí ao irmão Júlio, irmã Fáuzia, Tayara, irmã Marilene, ainda deu tempo de entrar aí. Tá bem. Deus abençoe vocês, viu? Um excelente dia e que o Espírito Obrigado. Santo acompanhe aí a vida de vocês durante esse dia, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço. Até quinta-feira, no nosso próximo culto, tá bom? Tchau, tchau.